Novo ensino médio começa a ser oferecido aos alunos do primeiro ano. Investimento em startups cresce em torno de 300%. Governo federal tem disponível 7 bilhões de reais para investir em mobilidade urbana. Juros mais baixos para casa própria. Painéis gigantes em São Paulo celebram a história do grafite. Tudo isso e muito mais. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias dessa semana, com as notícias da semana passada e também desta semana, alguns fatos importantes que aconteceram e que estão acontecendo e orientações e utilidades para você, agradecendo a sua audiência. E vamos então iniciar nossas informações jornalísticas desta semana envolvendo os assuntos que aconteceram, principalmente fatos relativos à educação. Exatamente, novo ensino médio. O novo ensino médio, então, começa a ser oferecido aos alunos do primeiro ano logo no início de 2022. Entre as novidades está justamente os itinerários formativos, que são disciplinas e inclusive atividades que poderão ser escolhidas pelos estudantes. As escolas públicas, então, vão receber o apoio do Ministério da Educação para a implementação dessas mudanças que são muito importantes. Vamos conferir. As escolas vão contar com apoio técnico e financeiro para pôr em prática os itinerários formativos do novo ensino médio, que são novas disciplinas e atividades que os estudantes poderão escolher. Esse programa lança as bases para a tão esperada ponte entre o futuro dos nossos jovens e os objetivos de desenvolvimento de nosso país. O novo ensino médio entra em vigor para os estudantes do primeiro ano em 2022. Ele flexibiliza os currículos, aumenta a carga horária e traz mais opções aos estudantes. As escolas vão poder oferecer até 5 itinerários formativos e os estudantes escolherem qual área querem aprofundar os conhecimentos: ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias e formação técnica e profissional. O MEC ainda vai incentivar a integração das escolas públicas estaduais com as instituições públicas de ensino superior e institutos federais e monitorar e avaliar a implementação do novo ensino médio. Ele reflete o desejo de boa parte da sociedade que se preocupa com o crescente número de estudantes que, ao completarem o atual ensino médio, seguem sem perspectivas, nem trabalham, nem estudam. As escolas interessadas em participar devem fazer a adesão nas secretarias de educação estaduais. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar sobre startups que tiveram um crescimento em torno de 300%. Exatamente. Diante da pandemia, os investimentos então em tecnologia estão prosperando. E foi o caso das startups, inclusive que são empresas inovadoras em busca de investimentos. Aliás, as soluções criativas envolvendo o universo digital, a principal matéria-prima desse segmento, se tornaram uma moeda extremamente valorizada. É o que nos conta a matéria que vem da Rede Minas de televisão. Vamos acompanhar.
O termo startup surgiu no fim da década de 90, no auge da bolha da internet. Sendo um modelo de negócio escalável, mas também incerto, é preciso se arriscar na busca pelo sucesso. É o caso do Roberto, que está há 22 anos nesse mercado. Já teve empresas de vendas de telefonia e de sons personalizados para celular. Hoje, a sua startup comercializa soluções no atendimento digital ao consumidor e emprega 1.000 pessoas. Transformando agora o WhatsApp numa nova presença digital da marca. As pessoas agora, além de acessar o site, além de acessar um aplicativo, ela pode simplesmente procurar a marca dentro do WhatsApp e começar uma conversa digital. De acordo com o levantamento da plataforma Distrito, somente no mês de agosto, esses negócios captaram mais de 770 milhões de dólares em investimentos. Para desburocratizar e criar um ambiente mais favorável e regulatório para as empresas de inovação, atraindo ainda mais investidores para o setor, o presidente Jair Bolsonaro sancionou em junho o Marco Legal das Startups, sendo um projeto do Legislativo. Em 14 de janeiro deste ano, o governador Romeu Zema também sancionou o projeto da Assembleia do Marco Legal das Startups Mineiras. A lei adota medidas de estímulo ao desenvolvimento dessas empresas tecnológicas em Minas Gerais. Para as startups isso é extremamente interessante, porque no final das contas é uma facilitação do acesso a um mercado que antes era quase inacessível para elas, e para a população é ainda mais interessante, porque no final das contas ela vai estar tendo acesso muito em breve a serviços ainda mais digitais, ainda mais ágeis, com uma qualidade maior. Tele Brasil Notícias. E vamos agora falar de saúde. Exatamente. Tivemos aí no dia 21 agora de setembro o dia do Alzheimer, que justamente vem buscar reforçar a importância do conhecimento dessa doença. Aliás, data que foi criada pela Organização Mundial da Saúde para incentivar a divulgação de informações sobre a doença, principalmente para quem lida com pessoas idosas e que tem necessidade de estar atento a alguns sintomas, como você acompanha nas informações. Para manter o ritmo dos neurônios, Elza Egipto do Amaral, de 88 anos, faz fisioterapia e tem aulas de musicoterapia. Ela também se ocupa com o crochê e cuidando de plantas. Há 7 anos teve um diagnóstico difícil, descobriu que estava com Alzheimer. Tem dias que ela tá bem, tem outros que ela agride, que ela xinga, que ela não quer tomar banho, que ela não quer trocar fralda. No início foi um pouco difícil, mas com a medicação tudo foi acalmando. A doença de Alzheimer é um transtorno progressivo que afeta a memória, o pensamento e a orientação. É um tipo de demência, condição que, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, em 2050 pode afetar 139 milhões de pessoas em todo o mundo. Pessoas com histórico familiar de Alzheimer têm maior risco de desenvolver a doença. Os principais sinais de alerta são não lembrar de acontecimentos recentes, repetir a mesma pergunta, dificuldade para acompanhar conversas, se perder em caminhos conhecidos ou mudanças no temperamento. O mais importante é a gente compreender a doença, entender as bases e principalmente o processo. Mesmo que ele não te conheça mais, mesmo que ele não saiba mais quem é você, você sempre vai saber quem ele é, você sempre vai saber quem ela é, e isso no final é tudo que realmente importa. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então de mobilidade urbana. Investimentos nesse setor está aí disponível no governo federal. Exatamente, o governo federal tem nada menos que 7 bilhões de reais para investir em mobilidade urbana. E de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o recurso é para enfrentar a questão nos grandes centros urbanos, como aqui, São Paulo e outras regiões. Para ele, a melhor alternativa justamente se torna o transporte coletivo. Vamos acompanhar. O transporte público é, sem dúvida nenhuma, o vetor mais importante nesse processo de mudanças, aliado ao fato de que, neste mundo em que vivemos, em que há uma necessidade de trabalharmos a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, dos critérios ASG, isso naturalmente precisa ser levado em consideração. A questão da mobilidade ela é transversal, não é apenas o deslocamento das pessoas, mas o investimento na infraestrutura das cidades,
na inovação, na tecnologia, na busca de transportes mais baratos, mais seguros, de viés público ou autônomos, no caso das ciclovias, que poluam menos o ambiente em que estão inseridos. Tele Brasil Notícias. Estamos vivendo agora uma semana especial, que é a Semana Nacional de Trânsito. E dentro dessa semana, é uma campanha que vai até o dia 27 agora de setembro. Ela traz o alerta sobre a responsabilidade de todos que estão nas ruas e também nas estradas dirigindo seus veículos. Vamos acompanhar. Embriaguez ao volante, alta velocidade, falar ao celular enquanto dirige, fazer ultrapassagens perigosas e, para quem está do outro lado, não atravessar a faixa de pedestres. Essas são as maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Pedestre de hoje é o motorista de amanhã e o motorista de amanhã é o pedestre de hoje. Nos últimos 10 anos, 350 mil brasileiros perderam a vida em acidentes de trânsito. E segundo as estatísticas, 90% dessas mortes poderiam ser evitadas. Eu, por exemplo, quando estou no trânsito dirigindo, eu fico atenta a tudo. Até pedestre, né? Respeitar o pedestre sempre. Ficar sempre de olho nas placas de sinalização do trânsito. Com o objetivo de melhorar as políticas públicas no trânsito, o governo criou a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, que substituiu o Denatran. E a primeira ação do presidente da nova secretaria foi assinar o Plano Nacional para reduzir em 50% as mortes nas vias e rodovias do país até 2028. O plano, totalmente revisado, foi assinado na cerimônia de abertura da Semana Nacional de Trânsito. Esse decreto do presidente Bolsonaro, então, selou definitivamente essa importância, essa valorização do tema, a preocupação com a vida humana. A Semana Nacional de Trânsito, ela nos traz um momento de reflexão, um momento de diálogo, de conscientização da nossa responsabilidade com a agenda de trânsito. Tele Brasil Notícias. Novamente falando de saúde, por quê? Vivemos aí um momento de calor, seca, né, que favorecem justamente os aparecimentos das doenças respiratórias. E não é só a natureza que sofre nesse período. Nós também sofremos, todos nós, né? As altas temperaturas e também a seca favorecem ao aparecimento de doenças respiratórias. E as queimadas ainda tendem a piorar a situação, já que aumentou justamente com isso os níveis dos poluentes. Vamos observar. Céu cinza, tempo seco e baixa umidade do ar. A população tem se virado como pôde para minimizar os efeitos desse clima. Secura no nariz, onde eu tenho que pingar soro constantemente e hidratar muito mais do que o normal. Esta estação na região do Barreiro é uma das 4 que medem a qualidade do ar na capital mineira. Nesses lugares, os analistas fazem monitoramento para determinar os níveis de presença dos poluentes e gases no oxigênio que respiramos. A média do índice de qualidade do ar está em moderada nesta semana. Porém, em alguns momentos do dia, essa taxa vai para o nível classificado como ruim. Um dos fatores que levam a essa piora é o grande número de incêndios em todo o estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nos primeiros 15 dias de setembro, foram quase 2.100 queimadas no estado. Se os próximos dias também registrarem umidade relativa do ar baixa, não registrar chuvas e a presença de incêndios continuar, esses focos de queimadas, a tendência é que a qualidade do ar continue com a classificação moderada, ruim ou até muito ruim. Essa poluição com a redução da oxigenação pode acarretar doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Lembrando que além das doenças respiratórias da parte inferior, que seriam os pulmões, tem também da parte respiratória do nariz, as partes superiores. Então vem as rinites, o próprio ressecamento ocular, levando a uma vermelhidão dos olhos, uma ardência dos olhos, aumento do número de conjuntivite. Tele Brasil Notícias.
Vamos agora falar para você que está aí buscando adquirir a sua casa própria. Por quê? Juros mais baixos para a casa própria. A Caixa Econômica Federal anunciou uma redução das taxas de juros dos financiamentos habitacionais na linha atrelada à poupança. Exatamente. E esta medida já vai entrar em vigor a partir agora do dia 18 de outubro. A Caixa Econômica vai reduzir as taxas de juros da casa própria em 0,4 ponto percentual na linha Poupança Caixa. A modalidade contará com taxas a partir de 2,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. O prazo para pagamento será de 35 anos, com opção de carência de 6 meses para início do pagamento. A medida entra em vigor em 18 de outubro. Quando você tem um banco rentável, você tem um balanço muito forte e você tem um círculo virtuoso. Por causa disso, é que a gente consegue ser tão competitivo. Vocês vão manter o mercado brasileiro forte, o mercado que mais emprega, o mercado que simplesmente mexe com 97 setores da economia brasileira. A Caixa também comemorou a marca de 300 bilhões de reais contratados em financiamento habitacional desde janeiro de 2019. O Banco Público tem 67% de participação na oferta de crédito habitacional no país. Nos últimos 3 anos, cerca de 6 milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria pela Caixa. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. E no Momento Jurídico de hoje, direito à pensão por morte prescreve em 5 anos quando há indeferimento administrativo. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, havendo o indeferimento administrativo da pensão por morte, o interessado tem o prazo de 5 anos contados da resposta negativa da administração para submeter esse pedido ao judiciário sob pena, inclusive, de prescrição do fundo de direito. Direito à pensão por morte prescreve em 5 anos quando há indeferimento administrativo. O entendimento é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Em março de 2019, a primeira sessão havia acolhido embargos de divergência opostos por um beneficiário para afastar a prescrição do seu direito de obter a pensão por morte. Os ministros seguiram a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, inexistindo prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Na ocasião, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho afirmou que o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Para o ministro, não há impedimento legal para o beneficiário postular sua concessão quando dele necessitar. Agora, nos embargos de declaração, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais alegou que não seria o caso de aplicar o entendimento firmado pelo STF, porque não se discute a revisão de benefício previdenciário, mas sim o suposto direito à concessão de benefício após o prazo prescricional de 5 anos, previsto no Decreto-Lei 20.910 de 1932, o qual, segundo o Instituto, não guarda nenhuma relação com o prazo decadencial previsto na medida provisória 1523 de 1997. A primeira sessão acolheu em parte os embargos de declaração do Instituto de Previdência sem efeitos modificativos. O relator, desembargador Manuel Herarte, lembrou que a matéria de fundo analisada pelo STF foi a incidência de prazo decadencial para revisão de benefício. Contudo, destacou, o STF estabeleceu que o direito fundamental ao benefício previdenciário
penitenciário pode ser exercido a qualquer tempo, permanecendo aplicáveis os enunciados das súmulas 443 do STF e 85 do STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido. Seguindo esse entendimento, a primeira sessão concluiu que, havendo indeferimento administrativo da pensão por morte, o interessado tem o prazo de 5 anos contados da resposta negativa da administração para submeter seu pedido ao judiciário, sob pena de prescrição do fundo de direito. Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar agora de painéis. Exatamente, painéis gigantes em São Paulo celebram a história do grafite. Aliás, dos grafiteiros também, né? Nascido dentro da cultura hip-hop, o grafite conquistou status de arte e também nos espaços dos museus. Mas é justamente na periferia aqui de São Paulo, em sua origem, que essa expressão artística melhor se traduz. Nos muros de São Miguel Paulista, por exemplo, um dos bairros mais antigos da Zona Leste paulistana, 4 grafiteiros celebram a história da comunidade em 3 painéis gigantes. Vamos observar. Na maior cidade do país, a caminhada rápida e o congestionamento dividem espaço com a arte a céu aberto. São desenhos, mensagens, cores, em prédios, viadutos, praças. Onde há espaço, os grafiteiros ocupam. As construções, elas trazem olhares e trazem cenas que nós não olharíamos, ou que nós passamos a olhar, porque elas estão ali. Então, percebe esse impacto que me atravessa, ele me surpreende e ele me devolve para o meu entorno diferente. Então, ela cumpre tudo o que é da arte. Há muito tempo que as artes visuais deixaram de ser encontradas apenas dentro de museus e galerias dos centros das grandes cidades. Hoje, elas também estão em bairros da periferia, assim, ao ar livre, acessíveis a todos. Esse painel aqui em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, retrata a história da região pelas mãos de artistas de rua, os grafiteiros. Surgiu a ideia de a gente trazer a literatura negra, né? Que aqui na zona, principalmente zona leste, é forte. Aqui tem vários escritores negros e aí essa foi uma das ideias, né? E aí juntamos aqui o Abdias do Nascimento, a Carolina de Jesus e a Conceição Evaristo. Além dele, há outros 2 por aqui, este com mais de 16 metros de altura e este outro leva cores para a estação da CPTM de Cangaíba. A linguagem do grafite é a comunicação, né? É a gente se expressar e fazer com que os demais se identifiquem, né, com o nosso cotidiano, com a nossa expressão, é oferecer arte pública. Então fazer uma grande galeria a céu aberto, né, sem pagar bilheteria. Seja no centro ou na periferia, o grafite faz parte da história de São Paulo. Eu acho que o grafite hoje em São Paulo é a arte mais representativa da cidade. Não tenho muita dúvida disso, não. Mas São Paulo é uma grande produtora de cultura. Eu acho que a Quebrada hoje, realmente, a Quebrada é o grande propulsor dessa produção artística, né? Tudo que vem ali da cultura hip hop é a alavanca mesmo, né? Da cultura paulista, né? O que joga pra frente. São esses os caras que estão fazendo a cidade se destacar. Tele Brasil Notícias. Vamos hoje falar no Tele Brasil Notícias de eventos sobre o prêmio Marechal Rondon. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega do prêmio Marechal Rondon de Comunicações e esta homenagem, esse prêmio homenageou personalidades, autoridades e instituições que prestaram serviço para o avanço das telecomunicações e da radiodifusão no país. Vamos conferir. O Prêmio Marechal Rondon de Comunicações é dividido em 4 categorias: telecomunicações, radiodifusão, serviços postais e comunicação social. O presidente da empresa Brasil de Comunicação, EBC, foi um dos homenageados pelo trabalho desenvolvido à frente da empresa. Eu estou representando aqui o time que está fazendo um bom trabalho. O bom trabalho significa comprometimento. A gente fez as Paralimpíadas, fez 7 de setembro, botou uma grade nova, ela está dando resultado, a gente está sendo relevante e é o que eu sempre falo, a gente sendo relevante, a gente vai conquistar
o mundo. Também foram premiados representantes dos Correios, do Banco do Brasil, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União, além de parlamentares, ministros e servidores. A escolha dos premiados é feita por uma comissão de avaliação composta por 5 servidores selecionados pelo ministro das Comunicações. A homenagem também pode ser póstuma e, nesses casos, será entregue ao cônjuge, a um familiar ou a uma pessoa designada pela família. Durante a cerimônia, o ministro das Comunicações falou sobre as ações do ministério e destacou o leilão do 5G. Não podemos ter no Brasil, em pleno 2021, 40 milhões de brasileiros sem saber o que é a internet. E isso só será possível com o leilão do 5G. Por isso eu disse e repito, cada dia perdido do leilão é 100 milhões de reais a menos que o Brasil deixa de ganhar, fora as entregas que nós temos e fora essas pessoas que estão isoladas do mundo real, isoladas do mundo digital, isoladas da inclusão social. Nós estaremos na vanguarda com o mundo nessa questão. 5G é progresso, é investimento, são negócios, é o nosso futuro. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então de Paraisópolis, que comemorou 100 anos, exatamente. Se fosse uma cidade, esta comunidade, a Paraisópolis, na zona sul da capital, estaria entre as 300 maiores do nosso país. E cerca de 100 mil moradores estão realmente em festa, porque ela completou no dia 16 agora de setembro, nada menos que 100 anos. De um lado, prédios imponentes no bairro do Morumbi, área nobre de São Paulo. Do outro, a segunda maior comunidade da capital paulista na zona sul da cidade, Paraisópolis. Tão próximos, tão distintos. Para entender como uma região quase inabitada chegou a 100 mil moradores, é preciso voltar no tempo. Em 1921, a região em que hoje está situada a favela fazia parte da fazenda do Morumbi. Dela restaram a casa da fazenda, uma igrejinha e as pilastras da porteira, incorporadas à avenida que liga essas duas pontas. A área foi parcelada em 2.200 lotes, sem a infraestrutura do loteamento completamente implantada. Muitos dos que adquiriram esses lotes nunca tomaram posse, nem pagaram os impostos devidos. Assim começou a ocupação de parte da área. A comunidade cresceu muito nas décadas seguintes, principalmente nos anos 80, quando passou a abrigar trabalhadores que prestavam serviços na construção de bairros vizinhos. Muitos dos atuais moradores são da terceira, quarta ou até quinta geração das famílias dos primeiros habitantes. Dona Helena é um exemplo. Estou com 56 anos aqui. Eu estou com 66 de idade. Era poucos barracos e não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha nada. Hoje nós temos tudo. Paraisópolis mostra força econômica e cultural, com muitas iniciativas cheias de criatividade. Uma dessas iniciativas é a Agrofavela Refazenda, que inclusive esse espaço tem um cheiro incrível, com temperos, ervas, frutas, legumes, hortaliças. As mulheres da comunidade aprendem tudo sobre plantio para reproduzir lá no alto em suas lajes. Elas também podem decidir se querem consumir ou vender tudo que plantam. Paraisópolis tem sido um solo fértil para colher boas ideias há 100 anos. Ali estão pessoas cuja origem geográfica é no Nordeste, nas regiões norte do Brasil, mesmo aqui na região sul do Brasil, norte do Paraná. São pessoas que trazem várias tradições culturais, mantêm laços de solidariedade primários importantes e demonstram uma cultura de sobrevivência e resistência muito forte. Neste pavilhão estão 17 iniciativas do Escritório de Negócios G10 Favelas, que ajuda quem quer ter uma nova profissão, empreender ou aprender mais. Eu tenho um bar, só que aí eu não sei fazer os drinks e esse curso vai me ajudar, vai me ajudar dentro do meu comércio, né? Porque aí eu vou começar a fazer os drinks, fazer as bebidas para
o meu comércio. O bistrô Mãos de Maria dá todo um colorido ao bairro e ainda promove o empreendedorismo feminino, qualificação e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Hoje o bistrô, nós estamos alçando novos voos. Então a gente primeiro criou um programa que pudesse libertar as nossas mulheres. E libertar a mulher na periferia é dar independência financeira para elas. Que os próximos 100 anos a gente deixa de ser favela, que a gente possa trazer aqueles sonhos de quando a minha família chegou aqui há 70 anos, de poder morar num bairro, de poder crescer, de se desenvolver, de virar gente em São Paulo, na cidade grande. Nós estamos construindo cada vez mais aqui o progresso e eu tenho muito amor, muito carinho. Tudo que eu tenho abaixo de Deus, hoje eu devo a você, Paraisópolis. Parabéns, Paraisópolis, e vamos à luta. Tele Brasil Notícias. É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinha, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, mas não tem nada a ver. Então nós temos a linha da palhinha, que é uma linha de uma palha natural. Essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, cabeceira de cama. Então ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela. Tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural, aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, tá? Resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster, que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material, e nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura, que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavada, né? Porque por causa da largura do material. Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando, está usando. Tá? E há uma falta muito grande desse material no mercado. Mas nós estamos conseguindo, de uma forma e de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis, tá? Vamos falar agora sobre alimentação. E é uma dica, né? Quando você vai comprar os alimentos e compra ali o peixe, né? Então, como não errar na compra do peixe? Porque se observarmos bem aqui no Brasil, o consumo cresceu nada menos que 80% com o aumento do preço da carne, do frango, né? Nos últimos 11 anos. Além da diversidade de receita, o peixe oferece vários benefícios importantes à saúde. Mas para se ter essa vantagem, é necessário escolher bem as compras. Isso, durante as compras. As dicas você vai ver agora na reportagem da TV Encontro das Águas. No Brasil, o consumo de peixe cresceu 83% nos últimos 11 anos. Além da diversidade de receitas, o alimento oferece benefícios à saúde. Em média, o brasileiro consome 11 quilos de pescado por ano. Na capital amazonense, a feira de peixes da Manaus Moderna recebe todos os dias cerca de 80 toneladas do alimento e oferece variadas opções para o público. Em meio a tantas ofertas, é fácil escolher pelo preço. Mas o presidente da colônia de pescadores Z12 de Manaus alerta para os cuidados na hora de comprar. Ver a escama do peixe, o olho do peixe, ver se o peixe está batido, se está amassado. Manda o vendedor abrir o peixe para ver como é que está o peixe por dentro. A higiene da banca e o armazenamento dos peixes são fatores essenciais para a garantia da qualidade. O ideal é que eles não fiquem muito tempo em temperatura ambiente.
e a caixa de isopor precisa ser nova. Para sempre manter a melhor qualidade para quando o freguês chegar e consumir o peixe fresquinho. Tô vendo que você botou, tem os peixes aqui, né? Mas eles têm um tempo para poder ficar aqui, não pode ficar aqui por muito tempo, é isso? No máximo que pode ficar é 3 a 4 horas. E aí depois desse tempo? Aí arria pro gelo. Na hora da receita, o tempero é indispensável, mas essas dicas de saúde ajudam na garantia de um prato saboroso e nutritivo. L Brasil Notícias. Está entrando no ar a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. A polícia em benefício da população e suas ações. Polícia em Ação. Muito bem, começamos agradecendo a sua audiência, mas começamos falando da Polícia Ambiental em nosso primeiro caso de hoje, que localizou papagaio mantido em cativeiro. Isso tudo aconteceu como? Na segunda-feira, dia 20, os policiais militares, então, do 5º Batalhão de Polícia Ambiental, aliás, de parabéns aí, localizaram uma ave mantida em cativeiro irregularmente em Piracicaba, interior aqui de São Paulo. E no caso, durante as averiguações, a equipe localizou um papagaio verdadeiro mantido em cativeiro irregularmente. O animal não apresentava ferimentos ou mesmo sinais de maus tratos, porém, sendo elaborado o auto de infração em desfavor do seu proprietário porque ele está descumprindo a lei. A ave foi depositada com o proprietário, tendo em vista não haver locais para destinação imediata, sem prejuízo para apuração penal, por infração em tese do artigo 29, parágrafo 1, inclusive da terceira Lei Federal, a número 9.605 de 98. Polícia em Ação. E vamos ao nosso caso seguinte. Vamos falar agora do BAEP. Aliás, parabéns aí à equipe do BAEP, que prendeu o criminoso que estourava vidros de veículos para roubar celulares. Exatamente. Isso é uma coisa que já acontece tradicionalmente em vários lugares. Você anda na rua, você vê a pessoa observando os carros, olha no vidro para ver o que tem dentro, e quando você menos espera, a pessoa vai e avança e acaba furtando o que está dentro do carro, né? E isso tudo aconteceu na segunda-feira, agora dia 20. Então, os militares do 7º Batalhão de Ações Especiais da Polícia detiveram um criminoso por furto de celular em Campos Elíseos, no centro de São Paulo. Como é que aconteceu os fatos, né? A equipe estava então em patrulhamento quando abordou aquele criminoso, né? E no caso foi localizado com ele um aparelho celular, uma luva e 2 ponteiras, daquelas que é utilizada para se estourar vidros de carro. Questionado a pessoa, ele confessou que furtou o aparelho celular. Nesse momento, lógico, ele foi preso e encaminhado ao distrito policial. A vítima proprietária do celular, encontrado, reconheceu inclusive o criminoso. Polícia em Ação. E vamos ao nosso último fato. Aliás, é uma informação bastante importante para você que aprecia aí os policiais rodoviários. Na sexta e sábado agora, o policiamento rodoviário estará no Shopping Golden, com o estande dos bombeiros e da polícia rodoviária, fazendo a exposição dos equipamentos e também do fardamento. É um evento educativo, inclusive faz parte da Semana Nacional de Trânsito, que, como dissemos já em outra matéria, iniciou no dia 18 e vai até o dia 25 de setembro. Porém, você vai ter a oportunidade de acompanhar das 15 às 19 horas no Shopping Golden Square, lá em São Bernardo do Campo. Você vai observar lá os radares, os bafômetros, os manequins, o policiamento rodoviário com fardamento e também brindes e muito mais surpresas. Eles aguardam a sua presença e nós aqui também, com este fato, vamos encerrando o Polícia em Ação desta semana. Até lá. Polícia em Ação. L Brasil Notícias.
Está começando a partir de agora o Tele Brasil Esporte no Ar. A informação do esporte feita especialmente para você. Tele Brasil no Esporte. Começamos então no primeiro assunto falando do Felipão, que ajustou o sistema defensivo do Grêmio. Notícias do mundo esportivo. Exatamente, na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio de Felipão mostrou poder de reação, inclusive contra o Flamengo. Ao vencer por 1-0, o resultado positivo colocou o time na 17ª colocação e deu ânimo aos torcedores que sonham com o retorno e também bem tranquilo para a equipe. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à nossa segunda notícia de esporte. Lateral na área, Igor é o novo reforço do Ceará. Notícias do mundo esportivo. Inclusive, o prazo para inscrever novos atletas na disputa do Campeonato Brasileiro encerra sexta-feira e o Ceará acertou a chegada do lateral direito Igor, que estava no Coritiba. E nas últimas horas, inclusive, o atleta chegou a um denominador comum com o time alvinegro e agora irá defender a equipe comandada por Thiago Nunes. E vale a pena citar que Igor pertence na realidade ao Juventus, mas estava cedido ao Coxa e já no Vozão o seu contrato é definido. O valor da negociação, inclusive, não foi revelado. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à última notícia de esporte, falando do Bahia. Notícias do mundo esportivo. Diante do Inter, Bahia tenta acabar com a marca negativa como visitante. Exatamente, ao empatar com o Red Bull Bragantino, dentro de casa o Bahia volta ao campo no final de semana e tenta recuperar os pontos perdidos no Beira-Rio, onde visita o Internacional. Se não bastasse a boa fase do adversário, que está colocado no G6 do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão de Aço vai tentar quebrar uma seca de triunfo como visitante. E com essa, vamos ficando por aqui com o nosso Tele Brasil Esporte no Ar, que também agradece a sua audiência e volta semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias de hoje está chegando ao seu final, agradecendo, como sempre, a sua audiência e a sua presença em nossas informações. Mas antes de encerrarmos, lembramos, não esqueça de usar máscara, evitar aglomeração e, acima de tudo, cuide da sua saúde, exatamente, tome as vacinas que são essenciais. Mas temos um convidado ainda antes de encerrarmos, que é justamente aquela matéria que vai falar dos queijos produtores mineiros que são destaque em competição na França, exatamente. Então, na França, há uma espécie de Copa do Mundo do Queijo que premiou 57 produtores brasileiros. A maioria, é claro, da onde? De Minas Gerais. 40 das 57 medalhas brasileiras foram mineiras. O Brasil, de forma geral, terminou a competição na segunda posição. Só os donos da casa ficaram com mais prêmios. Vamos observar. O concurso internacional é considerado a mais importante premiação do mundo do queijo. No total, 952 produtos foram inscritos. É muito importante isso pra gente que somos produtores. Então eu achei muito legal. A gente está aprendendo a conhecer o mundo do queijo. Das 57 medalhas conquistadas pelo Brasil, 40 são de produtores mineiros de diferentes regiões do estado. Dos 5 produtores que faturaram a categoria Super Ouro, a mais cobiçada e a mais rara, 4 são de Minas Gerais. Além dos medalhistas Super Ouro, os queijeiros brasileiros conquistaram 11 medalhas na categoria Ouro, 24 medalhas de prata e outras 16 de bronze. Nosso objetivo é valorizar a vida desses pequenos produtores que muitas vezes não têm outro recurso
recurso, se não vender o leite para o laticínio, né, a um preço bem barato. E a gente está muito feliz com o resultado desse trabalho, porque esses queijos foram super bem avaliados. Foi para nós um conforto muito grande que a gente está no caminho certo de dar esse saber fazer para que eles possam valorizar mais o seu produto. E esse foi o Tele Brasil Notícias dessa semana, um pouquinho diferente aí para você. Lembrando que fazem exatamente no mês de setembro 4 anos de existência, estamos então no 4º ano do Tele Brasil Notícias, e agradecemos o apoio técnico e também nas filmagens do Pedro Henrique, acompanhando de perto aí para você, e estamos de volta semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.